Bom dia a todos. Vou tentar ser sucinto e direto no que diz respeito às principais pragas do montado de sobro. Montado de sobro, que a gente todos gostaria que tivesse este aspecto, infelizmente o aspecto já não é bem assim, e o que contribui para que ele fique com um aspecto decadente podem ser várias doenças, podem ser vários insetos. O que eu gostava que tivessem noção, embora a Joana, a minha colega, já vos tenha salientado isso, o sobreiro é uma espécie nativa desta região mediterrânica. Sempre existiu, está adaptada, dentro da medida do possível, às nossas condições, às condições desde Portugal, Espanha, Itália, a zona toda da antiga Jugoslávia, Itália, o norte da África, Marrocos, Argélia, Tunísia. Tem montado, sempre teve montado e sempre terá montado. Mas como é uma árvore também muito antiga, que sempre cá existiu, também tem muitos organismos com ela. Tem muitos fungos e outros organismos, como tem muitos insetos a viverem nela. A maior parte das vezes em equilíbrio. Qualquer desequilíbrio vai favorecer ou um desenvolvimento de uma doença ou uma praga e depois conjugam-se. Há outros, como o caso do pláticos, que têm aquela capacidade de transportar fungos que vão ajudar ainda mais o enfraquecimento. Portanto, tenham noção que é evidente, se vocês forem do sobreiro já está com alguns sintomas, vão encontrar sintomas, toneladas de indícios de insetos. A maior parte deles não tem qualquer interesse. A maior parte deles são casuais, estão lá, naturalmente. Num sobreiro podem estar uns, no outro ao lado pode estar outros completamente diferentes. E nenhum deles ter qualquer importância. Ok? Portanto, o que eu vos vou falar é daquilo que poderá ser importante na sanidade do sobreiro. Há muitos que já estão descritos, poderiam também, que são encontrados com frequência, podem ter algum impacto, mas que eu nem vou aumentar a confusão, não vos vou aumentar os nomes, porque eu acho que isso não contribui nada para a apresentação. Portanto, vou-me cingir um pouco à imagem da minha colega, por zonas da árvore, portanto, insetos que atacam folhas e gomos. Temos aqui, neste caso, 3 borboletas, 3 traças, que são, digamos, borboletas pardacentas, a lagarta do sobreiro, a limântria, também conhecida como limântria, o burgo e a portésia, mas existem pelo menos mais uma dúzia também cujas lagartas se alimentam das folhas, que podem ocorrer nos sobreiros. Insetos da bolota, do fruto, a lagarta da castanha, porque é mais grave na castanha, obviamente porque há uma exploração comercial da castanha, mas que também ataca as bolotas do sobreiro e o balanino, idem, longe demais. Os insetos dos ramos, que é a cobrilha dos ramos, que é bastante frequente, mas cujos sintomas são tal e qual. Nós também, se não formos fazer uma recolha e isolarmos o diplódia ou encontrarmos larvas da cobrilha, nunca poderemos dizer o que é que realmente está a provocar aquela seca. E os insetos do tronco, a cobrilha da cortiça, que não mata o sobreiro, mas mói a carteira do proprietário, e o plátipo, esse mói a cabeça do proprietário, mói o sobreiro, mói-nos a paciência, enfim. Comecemos. Os insetos das folhas e dos gomos. A limântria. A limântria é talvez o inseto do sobreiro mais documentado na história desde as campanhas dos anos 30 do século passado, que nós estamos a fazer já 100 anos sobre essas campanhas contra a limântria. Porquê? Porque naquela altura era realmente o maior problema dos montados, era a desfolha causada pela limântria. Deixou-se de ver praticamente, eu desde que estou aqui a trabalhar há mais de 20 anos, vi uma vez um forte ataque de limântria na herdade de Rio Frio, ali para a zona de Montijo. Uma única vez. E havia, brutal, fomos instalar armadilhas, as borboletas entravam nas armadilhas enquanto nós estávamos a pôr a feromona. Tal era a quantidade que já estava lá por todo lado. Portanto, é uma borboleta que voa no verão, põe ovos, as lagartas vão comer as folhas. Deixou de haver problemas, porquê? Porque há males
que favorecem uns e que não favorecem outros. Os nossos sobreiros, neste momento, estão em tão stress que a sua folhada, as suas folhas são, a maior parte das vezes, mais pequeninas, microfilia, e mais coriáceas, e com pior qualidade de alimentação. Portanto, como diz o meu coordenador, o meu amigo e coordenador, o Edmundo Sousa, que já trabalha nisto há mais tempo que eu, diz que tem muitas saudades de ver uma boa desfolha, que queria dizer que os nossos sobreiros já estavam outra vez a ter uma vitalidade suficiente para que as lagartas conseguissem comer em grande quantidade e dar origem a grandes populações de desfolhadores, mas não. O stress a que está sujeito agora os nossos montados tem esse fator de não dar condições para que haja grandes populações de desfolhadores. No caso da limântra e igualmente os outros. Há pequenas diferenças que permitem identificar qual é que são o desfolhador que estamos a falar. No caso da limântra, ela consome toda a folha, portanto, desaparece completamente a folha. É evidente que na primavera o sobreiro vai recuperar as folhas e passou. Portanto, um desfolhador, tal como acontece no pressionário do pinheiro, raramente, ou em situações extremas, é que vai matar a árvore. Vai enfraquecê-la, vai favorecer depois o desenvolvimento de outros problemas, mas diretamente não. Cá está a borboleta, é uma traça, portanto é uma amarela, tipo branca acinzentada. O que é muito característico na limântra são as massas de ovos que ela põe no tronco. Fica assim, umas massas cobertas com as escamas das asas, fica assim um pozinho amarelo, onde está por dentro os ovos, ok? Depois aparece a lagarta, que se alimenta das folhas. Para isso, para controlar, infelizmente não temos problemas, mas existem vários tipos de armadilhas e existe uma feromona, que é o dispalur, que está disponível e que é extremamente eficaz para a captura da limandria. Depois metemos ali este tipo de armadilhas que são também idênticas para a de pressionar do pinheiro. E também temos luta química, um biopesticida, Bacillus thuringiensis, não precisamos de ir a pesticidas de síntese sintéticos. O Bacillus thuringiensis é muito eficaz. Pulverizações aéreas, isto tem que tirar daqui porque já só excepcionalmente é que são autorizadas, muito excepcionalmente, mas por terra também pode-se fazer, mas infelizmente por um lado, felizmente por outro, não há problemas com desfolhadores, não há problemas com limântria, como não há problemas também com o burgo, que é o Trotrix. Tem uma borboleta mais verde, neste caso. Pronto, agora já tirou. Neste caso ficou psilo e dá uma copa, fica mesmo um bocado esverdeada e consegue-se ver a lagarta, que é um bocadinho diferente da outra. E depois, por fim, a última que eu trouxe é a protésia, também já foi muito frequente. Portanto, o ataque das lagartas é durante o verão, de junho a setembro, e tem uns fios, fazem uns fios de seda, faz um emaranhado de folhas onde ela se abriga durante a noite. É um bocado a imagem da pressionária do pinheiro, em que faz aqueles ninhos muito grandes. Estes não, são pequenos emaranhados de folhas com fios de seda, onde estão lá as lagartas, que têm estes aspectos, essas muito peludas, quase todas são assim muito peludas, com os traços vermelhos. Pronto. Infelizmente, disto a gente já começa a ser difícil encontrarmos, mesmo quando nós fazemos formação no campo e queremos mostrar lagartas, é muito complicado. Do fruto, pronto, temos a lagarta ascídia, isto é o balanino, é o primeiro, é um gorgulhinho muito pequeno. Nós estávamos a fazer um grupo operacional do Castanheiro e Marvão, não conseguimos apanhar um único adulto, com batimentos nos castanheiros, e alguns eram pequenos, não conseguimos tanto, é muito difícil de apanhar o gorgulho. No entanto, vê-se o buraquinho que ele faz e tem a lagarta lá dentro a comer a bolota, neste caso à esquerda é uma castanha, porque é muito mais frequente, é mais preocupante, não é? Mas do lado direito temos o buraquinho de saída do gorgulho, da lagarta que sai para depois fazer pupa no solo. E a sídia é, mais uma vez, uma pequena borboleta, uma pequena traça, que também põe os ovos e as lagartas vão consumir completamente o interior dos frutos. Para o caso da sídia, já existem feromonas, que também colocando em armadilhas delta, que são estas armadilhas de plástico brancas, são bastante eficazes na captura
da Síria. Nos ramos, que provoca a seca nos ramos, se forem ramos de uma certa dimensão, será a cobrilha dos ramos. Se forem mais as pontinhas dos ramos, isto já podem ser outras espécies que são os agrilos. Não vamos falar nisso, há muitos insetos que podem fazer muitas espécies diferentes que podem causar estes problemas. A cobrilha dos ramos, por outro lado, causando estes ramos, como veem, fica assim o sobreiro com manchas maiores ou mais pequenas. Se forem maiores, poderá ser mais a cobrilha dos ramos. Se forem penachinhos pequeninos, poderá ser os outros agrilos. E o que é que se vê partindo do ramo? Vê-se lá dentro comido pela lagarta. Se não tiver comido pela lagarta, pode ser então a tal diplódia, porque os sintomas são rigorosamente iguais. Ok? Mais uma vez, para saber o que é o problema, tem que se recolher uma amostra, trazer para o laboratório e tentar identificar ou a presença da lagarta ou a presença do fungo através de isolamentos. Vamos agora então para o que dói, que são os insetos que atacam o tronco. E aqui temos dois ilustres conhecidos, de todo e qualquer proprietário que se preze, conhece muito bem a cobrilha da cortiça, Corebos ondados, e o plático. Se fosse até aos anos 80 do ano passado, do século passado, conheciam a cobrilha da cortiça, mas não conheciam o plático. O plático era raro. O plático era um dos tais insetos que estava em equilíbrio, que não causava problemas, a não ser que o sobreiro já estivesse mais para o lado de lá, devido a outros fatores. O problema é que com o aquecimento global, com as alterações climáticas, com as sucessivas secas e prolongadas secas, com o sucessivo enfraquecimento do nosso montado, o plático passou a assumir uma característica primária de atacar, ser ele próprio a desencadear o ataque sobre os sobreiros. Isso é algo que tem-se vindo a sentir desde o início dos anos 80. Por causa das questões que me foram colocadas por mail, acrescentei aqui duas outras, como eu vos disse, há muito mais insetos que podem ser encontrados nos troncos. Há aqui outros dois grupos de insetos, que já agora, porque me questionam, e porque realmente nós temos sentido cada vez, nos últimos anos, estamos a falar mesmo dos últimos 2, 3 anos, a surgir associados a sobreiros jovens, não descortiçados muitas das vezes, ou até em outras espécies de carvalhos, que é a broca vermelha, que é o cossos, que a gente conhecia da Europa, e conhecia às vezes de ataque a fruteiras, e que agora começa também a aparecer a atacar o sobreiro. E outra broca, um outro longicórnio, que é os cerambix, SPP, porque existem pelo menos 3 a 4 espécies de cerambix em Portugal, das quais a maior, que é o cerambix cerdo, é uma espécie protegida. E nós não temos a certeza o que está a passar. Todos vós também já conhecem o cerambix que nas partes mortas dos troncos faz aqueles buracos ovais enormes. As pernadas quando partem, depois fica morto, está lá uns buracos enormes, ovais. É o cerambix. Agora começamos a vê-lo associado a árvores mais pequenas, em declínio, e encontramos lá larvas de cerambix. E ainda estamos agora a estudar o que é que se está a passar, porque estamos a observar, na verdade, agora mesmo, estamos a falar no espaço dos últimos 2, 3 anos, essas ocorrências. Okay? Estamos muito em cima do acontecimento. Há várias espécies de cerambix, não vamos pôr tudo no mesmo pacote, e para todos os efeitos não há nada que se possa fazer, não há nenhum tratamento contra. Para pláticos sim, cerambix ou cossos também, derivado ao facto de ele também atacar fruteiras, existe uma feromona e existe armadilhas para pôr. Atenção, ok? Mas já vamos falar dessas. Cá está, o cerambix é um inseto enorme, preto, tenho alguns exemplares, é mesmo bastante grande, quase o tamanho, pode chegar um tamanho de um dedo indicador, portanto é um inseto muito grande, preto, com antenas longas, e causa esses orifícios, como vocês estão a ver à direita, bem ovais e bem redondos, nas partes secas, basicamente nas partes secas do sobreiro. O cossos é uma borboleta, não é um coleóptero, é uma borboleta que tem uma lagarta com estes tons vermelhos. Isto é muito característico, isto é inconfundível. É uma lagarta de tons com patas e tons vermelhos. E no interior de ramos pequenos ou mesmo do tronco pode fazer este tipo de galerias
vocês estão a ver aqui. Foi o que nós temos constatado, fomos chamados para questões ali em zona de Alter e depois mais acima perto de Castelo de Vide, que realmente estavam a atacar sobreiros não descortiçados e começaram a atacar outros carvalhos que estavam na zona de Castelo de Vide, que nunca tínhamos visto. Vamos ter de estar atentos, vamos estar com cautelas a ver o que é que se vamos a ter uma nova praga a ganhar força. Como esta espécie é muito polífaga, vai de pernóideas, pereiras, amendoeiras, chopos, carvalhos, torna-se muito complicado de criar as zonas de livres. Mas, com este tipo de armadilhas, há uma feromona comercializada que é possível. Não vos ponho ainda a comparar isto, a não ser que esteja identificado, como aconteceu num montado ali perto de Alter, que nós já recomendámos para colocar. Ok? Pronto. Estas são para manter sob vigilância. Em princípio não terão problemas com eles. Mas é assim, eles andam aí. Temos é que estar atentos. Cobrilha da cortiça. Pronto, este é um inseto coleóptero, é um buprestídeo, tem umas larvas muito moles, muito molarengas, de cabeça muito achatada e que se aloja na zona de crescimento da cortiça. E é uma chatice. Porque vai estragar a cortiça. E pronto. E a gente, para estudá-lo, também projetos que fizemos campanhas para recolha de lagartas. Vocês não imaginam o preço que custou cada lagarta que chegou ao laboratório, tal era o trabalho de a trazer cá, e ela morria. Porque é um bicho extremamente sensível, nós nunca conseguimos que uma lagarta em laboratório chegasse a adulto. É uma coisa chata de estudar que se farta. Agora, existem armadilhas generalistas para este tipo de insetos. Generalistas, ou seja, a gente fez ensaios na zona de Coruche, montámos vários tipos de armadilhas para capturar a cobrilha da cortiça, capturámos centenas de espécies de insetos parecidos, que andam à volta nos nossos montados. Centenas largas, para não dizer milhares, e apanhámos 3 cobrilhas. Estamos a apanhar tudo menos as cobrilhas. Há uns anos já são anos largos. Fomos a Portela em 2014 apresentar os resultados do projeto do Captasporos. Estavam os espanhóis todos contentes em 2014 a fazer apresentações, tinham armadilhas e atrativo muito eficaz. Aquela armadilha e atrativo muito eficaz em 2014 capturou em média um bicho por armadilha. A verdade é tão eficaz que 2014 até agora nunca mais ouvi falar deles. Não há nada, não há tratamento contra a cobrilha da cortiça nenhum. Neste momento, nós digamos que é minimamente eficaz. Não temos, nem que nós tenhamos desenvolvido o estudo, ou que tenhamos chegado ao nosso conhecimento, um estudo credível, para nada que possa ajudar-vos contra. Nós estamos a fazer, temos um grupo operacional em curso, vai acabar para o ano, que é o Undercork, e estamos a estudar, nomeadamente, repelentes. Aplicação de repelentes no tronco para ver se evitamos que... Porque a gente sabe que depois do escortiçamento não aparecerá logo a cobrilha. A cobrilha, para pôr os seus ovos, é preciso que haja um crescimento com 2, 3 anos. Portanto, a ideia será, nessa altura, pintar, entre aspas, o tronco com algo que seja repelente. Mas cuidado com os químicos, porque se vocês fazem aplicações de químicos na cortiça, podem ter um sarilho muito grande mais tarde. Portanto, terá que ser produtos naturais que se degradem com alguma facilidade e que não impliquem nada na qualidade da cortiça. Ok? Tenham muitas cautelas e estejam atentos a este grupo operacional Undercork. Já me tiraste daqui. Malandriz. Cá está aquilo que eu vos disse da questão de aplicação de repelentes ao nível do tronco. Está em fase experimental. E agora, o nosso vilão, o plátipo. O plátipo, neste momento, como vos disse, desde os anos 80 do século passado, e já lá vão uns bons 40 anos, tornou-se no nosso vilão. É um inseto coleóptero, pequenina dimensão, é um ambrósio, não é um ambrósio o chofer do Ferrero Rocher, é um inseto ambrósia porque transporta os fungos.
e provoca este tipo de sintomas quando os ataques são bastante fortes, começa a copa toda a ficar vermelha, pode provocar morte súbita, pode provocar um enfraquecimento progressivo e perderem essas folhas, qualquer tipo de sintoma de morte podem ter, normalmente tem o plátipo associado. Agora, se o plátipo chegou primeiro e causou aquele enfraquecimento, ou que se aproveitou o enfraquecimento e acabou por dar a estocada final, meus caros, isso é mais vocês até do que eu, porque os sintomas da presença o inseto é muito pequenino, tem 2 milímetros, 3 milímetros de comprimento, mas os sinais da sua atividade são relativamente fáceis de identificar. E são, não é aqui? Portanto, é este serrim que se deposita, é o serrim amarelinho, alaranjado, que fica ao longo do tronco e muito na base da árvore, quando o ataque já é intensivo. Consegue-se ver o orifício, mas atendendo àquelas lentículas da cortiça, pode-se confundir, mais difícil de perceber. Mas agora, o serrim fino, muito fino, um pó mesmo, muito fino, amarelo alaranjado, e que se acumula em alguma quantidade na base do sobreiro, é inconfundível para a identificação do ataque por plático. Como disse um pouco a Joana, este inseto vai colonizar os sobreiros, mas as suas lagartas vão se alimentar da madeira que está a ser degradada pelo fungo que ele transporta, estruturas que tem no seu corpo, estes orifíciozinhos, mais abundantes na fêmea do que no macho. Já vamos perceber porquê. Porque o ataque do plático procede desta maneira. Os machos primeiro fazem uma prospeção aos sobreiros, vão lá bater à porta dos sobreiros, vão fazer uma sondagem de opinião, se ele está com vontade, então, estás saudável, como é que é isso, a vida corre bem, como é que está? E o sobreiro vai dizer, pá, tudo bem. Ele percebe que não, então chama mais amiguinhos, venham lá que este aqui quer festa. Então vem imita uma feromona de agregação e os primeiros adultos entram no sobreiro, escavam uma pequena galeria para o interior da madeira, não ficam na cortiça, vão mesmo para o lenho, onde começam a inocular. Mas como lembram-se da imagem, tem muito poucos buraquinhos, portanto transportam poucos fungos. A seguir, numa segunda fase, emitem uma feromona sexual para chamar a fêmea. Eles, por nossa sorte, eles são muito fiéis, cada macho chama uma fêmea. Na parte da pinhal é que são mais corrobadistas, é 3 e 5 fêmeas para cada macho. Estes aqui não, estes aqui são mais à velha guarda. Chamam uma fêmeazinha e quando a fêmea entra, aí sim, faz umas galerias de maiores dimensões, à medida que vai escavando a galeria, vai semeando os fungos e vai pondo os seus ovos. E as lagartas que saem dos ovos vão se alimentar dessa madeira que começa a ficar decomposta por esses fungos. Portanto, desenvolve-se as lagartas e com o tempo, passado um ano, começam a sair os insetos adultos descendentes dos nossos pioneiros. E a partir daí vê-se muito serrim, porque à medida que elas vão lagando... só uma curiosidade. As fêmeas que escavam maiores dimensões, as galerias de maiores dimensões, os machos se vão atrás para expelir o serrim cá para fora. Portanto, fazem a limpeza dos pratos. A fêmea faz a comida e os maridos limpam, lavam a louça e mandam o serrim cá para fora. É o trabalho deles. Portanto, é uma particularidade. Passado algum tempo, na descendência, sai e vai colonizar outras árvores. Mas atenção, este ciclo pode-se manter mais do que um ano. Uma árvore pode estar 2 anos, pelos nossos dados, temos 2 anos, a mesma árvore a produzir fungos, a produzir mais insetos. Portanto, eles estão-se lá a multiplicar e não saem todos no mesmo ano. Ok? A árvore pode aguentar com o ataque, não morrer logo, sobreviver mais do que um ano e ter plátipos a multiplicarem-se. E saem alguns no primeiro ano e continuam a sair no segundo ano. Ok? Contra o plátipos, felizmente já temos nos últimos anos uma solução que são este tipo de armadilhas. Nós fizemos ensaio de todo tipo, uma diversidade de armadilhas e a feromona de agregação e é realmente bastante eficaz, bem colocada. Agora, posso-vos dizer em primeira mão, no nosso grupo operacional que é o Platissor, com a Aflossor, vocês também vai participar na vossa formação, vocês irão ver
muitos dos ensaios que nós temos lá montados na zona de Ponte Sor, com eles nós decidimos tentar aprofundar o conhecimento que temos, melhorar a aplicação destas armadilhas. E então o que é que nós, para já, pegámos nesta armadilha que é a castanha escura, que é a que está comercializada naturalmente, e comparámos com umas pretas, com umas cor creme e com umas inclusive em que fizemos revestimento com cortiça, na perspectiva de torná-la mais eficaz para capturar mais e mais insetos. Mas posso dizer que aquela que está à venda normalmente é a melhorzinha, não merece a pena inovar. Ainda bem porque a nossa parceira da Afosor estava preocupada que se aquela coberta de cortiça fosse a mais eficaz, o custo que isso não iria ter, mas felizmente... Ora, primeira pergunta. Aí está, isso foi um ensaio que nós fizemos em que pusemos uma armadilha no meio de 1 hectare, fizemos 4 armadilhas num hectare e depois pusemos 16 armadilhas num hectare para ver qual era a condição em que se capturava mais insetos. Na perspectiva de que a armadilha vai libertar a feromona e ela vai se espalhar mais ou menos em círculo, se não houver vento fica assim um bocadinho mais em pluma, mas isso não causa efeito. Se for uma por hectare, quer dizer que toda aquela área está abrangida. Se for 4 hectares, há uma composição. Para quê? Para nos dar a ideia de quando é que aquela área de 1 hectare que realmente toda ocupada pelos odores e que nenhum inseto que ande para ali a passear se escapa. Ok? E o que é que nós... se imaginemos que a eficácia mais... a área de atração é mais reduzida, é só... não chega a 50 metros, então... se for uma armadilha só por hectare, ficaria uma área muito pequenina coberta. Portanto, havia muita zona daquela área que estava a descoberto. Foi isto que tentámos ver. Ou pelo contrário, se fosse a outra mais pequenina. Ou pelo contrário, se nós usarmos demasiadas armadilhas, então a área de atratividade vai estar a sobrepor e os insetos não vão se multiplicar mais por causa disso. Vão ser capturados. E o que nós chegamos à conclusão é que a densidade que capturou mais insetos é 4 armadilhas por hectare. Ok? Agora, uma coisa que eu vos digo já e digo em todas, de modo muito veemente: não coloquem armadilhas em rede, em malha. Não coloquem armadilhas, acima de tudo, em povoamento que esteja saudável. Não me coloquem armadilhas para plátipos no meio do povoamento saudável. A gente não quer chamar os plátipos para o meio do nosso povoamento saudável. A gente quer evitar que eles entrem, ou seja, queremos fazer barreiras à volta das zonas afetadas. Se vocês têm uma zona do vosso povoamento afetada por plátipos, coloquem as armadilhas com 50 metros de distância entre elas, a fazer barreira para que o plátipos não entre no restante povoamento. Ok? Esta distância não é o 4 armadilhas por hectare. Eu não quero que vocês vão pôr agora na vossa propriedade 4 armadilhas por hectare em uma malha uniforme. Não. Eu quero é que vocês usem esta informação para que a distância ótima entre armadilhas vai entre 50 a 100 metros. Já vou explicar a seguir porquê. 50, que era da densidade que estavam colocadas as armadilhas. Okay? Portanto, esta era a densidade ideal. Porque é que resultou assim? Porque numa por hectare foi uma pouca área que estava a ser realmente a sofrer influência da armadilha. Na outra que tinha muitas armadilhas, que estava tudo sobreposto, foi um exagero, um desperdício de atrativo. Nós fizemos também no Platissor ensaios de marcação de plátipos, um bico de obra, mas conseguimos marcar uns plátipozinhos e largá-los e a ver onde é que eles iam. Largámos naquela estrelinha roxa, no meio das outras armadilhas, e capturámos plátipos nas armadilhas 18, 19 e 21, que estavam a cerca de 50 metros do ponto de largada. Portanto, eles têm capacidade de voo. Capturámos 3 em mais de 100 que largámos, portanto, não capturámos muito. Eles piram-se, garantidamente. Mas vocês sabem que quando colocam as armadilhas conseguem capturar centenas de plátipos, portanto, resulta pôr a armadilha. E neste caso, 50 metros de distância, portanto, vamos pôr as armadilhas a fazer barreira nas zonas afetadas e uma distância entre elas entre 50 e 100 metros. Ok? Aí vocês podem ter a certeza que estão a fazer uma oposição à progressão do plátipo. Outra questão que também fez parte do Platissor e que foi perguntado
para a formação, que é o seguinte: vocês, quando cortam uma árvore que está atacada por plátipo, cortam a árvore e eliminam a madeira. E o cepo? Pois, muitas vezes, ou muito frequentemente, as galerias do plátipos também vão para dentro do cepo. Existe plátipos no cepo. E nós testámos vários tratamentos, portanto, mantivemos cepos sem tratamento, pusemos uma rede inseticida, pusemos plástico usado para celularização, cobrimos à volta e enterramos. Posso-vos dizer que qualquer dos métodos foi eficaz, não precisam estar a gastar dinheiro em rede de inseticida. O plástico é bom porque dava para ver os bichos, cria calor, mata-os mais facilmente, por um lado, por outro lado foi fácil de recolher. O enterramento foi uma chatice no meio da terra ver os bichos, mas se soterrarmos o cepo com pelo menos 5 centímetros ou 10 de terra, estamos muito seguros de que o inseto teria muita dificuldade em sair cá para fora. Ou seja, não é obrigatório arrancar os cepos. Okay? Pode-se fazer esse tipo de tratamento, não é preciso pôr pesticida, não é preciso pôr nada, é só enterrar. Enterrar bem. Se tiverem plástico, ponham um bocado de plástico primeiro para garantir que o calor aumente e que os mata e que garantem que ele não tem outras ideias. Okay? E por fim, portanto, sou o guia que a minha colega Joana já falou e o manual de boas práticas. Posso esperar para concluir? É o videozinho. Vou fechar aqui. Ok. Preparem as vossas questões que vamos seguir ao vídeo tentar tirar. Vou só colocar o vídeo primeiro. Aqui. Este vídeo faz parte da divulgação final do Platissor, do grupo operacional, e este foi um vídeo com 3 minutos que foi preparado para o Congresso Ibérico de Entomologia que ocorreu o mês passado em Coimbra. Estás a partilhar? Vou já partilhar. Um bocadinho de pausa. Tela. Tá. Compartilhar. E agora? Fogo à peça. Muitas vezes, quando andamos no montado, é fácil encontrar árvores com este aspecto. Geralmente com a copa, com as folhas simples, às vezes já com poucas folhas, e perguntamos, questionamos muitas vezes o que é. Mas, de facto, o problema é o Platypus silene, conhecido pelo Platypus, que é um inseto que ataca o sobreiro, geralmente as árvores pós-descortiçamento. É um inseto agricultor, ou seja, é um inseto que cultiva fungos e por isso se chama um inseto ambrósio. Não se alimenta diretamente da madeira do sobreiro, mas alimenta-se sim das hifas dos fungos que cultiva. Basicamente, este é o sintoma geral, mas depois precisamos de encontrar mais qualquer coisa para saber se efetivamente os sintomas estão relacionados com o Platypus ou não. Para combater uma praga como o Platypus, uma das áreas mais importantes de investigação é o desenvolvimento de meios de luta. E a questão do desenvolvimento de uma armadilha eficaz com um atrativo baseado na feromona foi dos maiores achados e que nós investimos muito tempo, desde 2010, para testarmos vários desenhos de armadilhas com a feromona, que é o cilindrivite, e até chegarmos a esta armadilha tipo slip que utilizamos no Platissor. Utilizámos vários protótipos com diferentes cores ou com revestimento de cortiça para verificar se esse modelo é o mais eficaz na captura desse inseto.
população de plátipos que está alojada no cepo é muito significativa e, se não se fizer um tratamento, irá reinfestar o povoamento. O tratamento do cepo é prioritário para eliminar qualquer novo foco de infestação.